Por gentileza, queridos, amados irmãos, abra sua Bíblia junto comigo no livro de 2 Samuel ainda, ou novamente. Por favor, no capítulo de número 8, ainda, ou novamente. Eu vou me adiantar. Eu gostaria que as crianças ficassem hoje aqui embaixo, por favor. Pedir a compreensão, que eu queria que eles passassem também pelo vale, tá? Hoje, muito obrigado, irmã missionária. Eu gostaria que as crianças também participassem da campanha hoje. Em nome de Jesus. Muito obrigado, a irmã coordenadora do Ministério Infantil, juntamente com a nossa irmã Yasmin. Obrigado pela compreensão. Mas queria hoje que as crianças participassem. 2 Samuel 8:13, também Davi ganhou nome. Voltando ele de ferir os sírios no vale de Sal, a saber, a 18.000. Poder sentar em nome de Jesus. Pedimos ao infinito Deus Todo-Poderoso que abençoe esta humilde mensagem. Deus abençoe a cada um de nós de uma forma toda especial. Amados, preste bastante atenção agora. Eu sei que nós viemos do momento do louvor, os corinhos, o louvor, Deus falou muito forte. Mas agora é a palavra salvadora. Então, observe, cada um de nós que fomos movidos até esta casa de oração, fomos movidos por duas coisas: a vontade de adorar, mas também a vontade de ter os nossos problemas solucionados. Sim ou não? Nós o adoramos pelo que Ele é, mas também pelo que Ele faz. Não vamos negar o fato de que o nosso Deus nos deixa perplexos. Nós adoramos pelo que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é sublime, Ele é o único, Ele é tudo em todos. Mas nós sabemos também que Ele é incomparável e que pode fazer coisas que nos deixam realmente perplexos. Então não negamos os fatos. Quando nós temos um problema, nós recorremos ao nosso Deus, porque sabemos que podemos adorá-lo pelo que Ele faz também. A prioridade da nossa fé é adorá-lo pelo que Ele é. Mas ninguém aqui é hipócrita de dizer que no momento em que as coisas pegam, que o problema vem, que a notícia má chega, que você recorre a quem? Você recorre ao seu Deus. Sim ou não? Então você o adora também pelo que ele pode fazer. É hipocrisia dizer que não. Essas palmas são para ti, Senhor. Então todos nós atravessamos vales. Eu estava hoje ouvindo o testemunho do jovem Antônio Senna, um jovem piloto que foi vítima de um acidente no meio da floresta amazônica. E nesse acidente ele sobreviveu e ficou 36 dias perdido na floresta. É um jovem crente, um jovem que teve uma experiência terrível com Deus. E mais terrível ainda é a forma com que ele disse que durante todos esses dias ele não perdeu a fé. Mas tinha uma coisa. O Senna diz que todas as vezes que ele orava, na verdade ele falava com Deus, porque a oração é cheia de prólogos. A oração é cheia de reverência, cheia de ritos. Mas a conversa com Deus, ela é de rasgar o coração. Não dá tempo de você ficar elaborando palavras, não dá tempo de cerimônia. Você simplesmente abre o coração e procura as palavras mais simples e singelas. E às vezes, quando ela não vem, você pede ao Espírito Santo para levar para Deus aquilo que a tua dor, a tua agonia, o teu desespero não está conseguindo falar. Aí entra em cena aquele que sonda os nossos corações e leva para Deus tudo o que a gente precisa.
E ele diz que, nesta conversa com Deus, ele orava, pedindo a Deus que a chuva passasse, e Deus aumentava a chuva. Ele tinha a impressão que se subisse um vale, um monte, que ele iria ver alguma vila, alguma aldeia, alguma estrada, e quando ele subia, né, ele sentia no coração, se eu subir este pequeno vale, eu vou ver uma estrada, uma vila, uma aldeia. E quando ele subia, só floresta. Então, de longe, ele via outro vale, maior ainda. Aí ele dizia, se eu subir aquele ali, eu vou. Então, às vezes, vem essas ministrações e você, às vezes, se frustra. Frustração é uma coisa terrível para o nosso cérebro. Frustração é algo terrível para as nossas emoções. Então, ele gastava tempo descendo, atravessava, indo na direção daquele monte que ele viu, subia, e quando ele chegava lá, mais vale ainda. Mas ele dizia sempre as mesmas palavras, não tem problema não, Deus. Porque todas as vezes que diz o Antônio Sena, que ele, e eu peço a vocês que assistam esse testemunho, piloto que ficou perdido na floresta amazônica, 38 dias. E ele diz que todas as vezes que ele orava, ou conversava com Deus, ou falava com Deus, na resposta era sempre a mesma: você não pode parar. É brincadeira? Essas palmas são para ti, Senhor. Você não pode parar. Então, essa foi a parte do testemunho que mais me chamou a atenção. Foram duas. Todas as vezes que uma coisa vinha, a resposta vinha contrária àquilo que ele tinha pedido, ele dizia, não tem problema não. O Senhor quer assim, é assim que vai ser. Às vezes ele disse que ouvia um ruído, um barulho, e ele dizia, parece barulho humano, ou de alguém trabalhando. Então corria em direção, era a folha de bananeira, era a copa das árvores, passando uma na outra, ele dizia, não é gente. E saía, sabe, da orientação que ele estava seguindo. Então ele voltava. Às vezes deitava, ficava com frio, abraçava o joelho e dizia, não posso ficar aqui deitado. Então todos nós passamos por vales. Mas ele disse que numa dessas subidas de vale, de monte que ele subia, ele viu meio que um plástico branco, um tecido branco. E ele falou que como piloto, e com a experiência de piloto, ele vê várias cores na floresta. Amarelo, ele diz, verde, mas nunca branco, é raro. Então ele falou, bom, ali deve ter sido alguém que colocou. E desceu e foi em direção e chegou lá. Quando ele chegou lá, viu algumas castanhas, alguns cacos de castanha, que estavam quebradas. Imaginou que deveria ficar ali, porque alguém tinha trabalhado ali. E, de fato, a pessoa voltou para aquilo ali e era uma família assembleana, uma família de crentes que o acolheu muito bem. E, assim, Deus tirou ele daquele vale. E por que eu iniciei a campanha falando desse testemunho que não é meu, que eu assisti agora à tarde e voltei a metade do testemunho para ouvir novamente? Porque ele não falou que enfrentou, sabe, nenhum animal, que lutou com uma serpente, que lutou com isso, aquilo, não. Não houve exageros. Uma coisa que você vê o Espírito Santo nas palavras do jovem, né? Se controlou, se orientou para poder dar o testemunho, certamente. E não tem essas coisas avantajadas para poder você dizer assim, não sei se isso foi realidade. Nem me lembro no testemunho ele ter dito que encontrou com alguma onça, ou alguma raposa, ou com alguma cobra. Se teve no testemunho, eu me passei, porque estava ao mesmo tempo concentrado nos estudos e ao mesmo tempo ouvindo. Por isso tive que voltar à metade do testemunho, quando ele diz que dessa parte dos vales que subia, os pequenos montes, para poder ver se enxergava, né? Não tem montanhas, né, nada disso na floresta, mas tem os valezinhos onde as árvores são mais altas. Aquelas regiões ali, ele iria, subia naqueles pequenos vales e observava, mas cada vez que subia, via mais. Eu voltei do meio para assistir novamente, porque minha concentração estava meio que com duas atividades ao mesmo tempo. Digam graças a Deus. Então, todos
Todos nós enfrentamos, diga comigo, dilemas. O que é um dilema, pastor? Essa palavra dilema é cheia de dilemas. Essa palavra dilema é cheia sabe? Você pode dar vários sentidos para ela. Mas aqui, para esse tipo da mensagem, eu vou usar da seguinte forma. É você estar dentro de um problema e não saber de que forma você vai sair do problema. Então isso aí é um dilema. Não saber como resolver o problema é um dilema. A quem ouvir para mentorizar você? Que voz ouvir? Vou por aqui, vou por ali, dilema. Então, dilemas são terríveis, porque deixa a nossa mente meio que confundida. Vales todos nós enfrentamos. Tem alguém aqui, só se for as crianças, né, que nunca enfrentaram vales, mas eu acho que todas as pessoas adultas que estão aqui, e jovens também, já enfrentaram vales, sim ou não? Sim. Com certeza. E vales exigem de você atitude. Alguém pode repetir comigo? Atitude. Vales, às vezes, exigem de você renúncia. Quem pode dizer isso? Vales exigem, às vezes, de você uma posição sua. Às vezes o vale vem para que você tome uma posição diante de Deus, do inferno, de alguém ou de você mesmo. Você precisa se posicionar. Não dá para ficar na neutralidade, não dá para ficar em cima do muro, e você tem que ter uma posição. Alguém pode dizer isso? Posição. Digam graças a Deus. Essas palmas são para ti, Senhor. Às vezes os vales exigem um não, que é diferente de negação. Negação é negar um fato, uma realidade. É uma coisa que é incontestável, você está tentando dizer, não, isso é negacionismo. Mas às vezes o vale exige que você simplesmente diga não. E o vale às vezes vem para você dizer o seu sim diante de quem for. Sim. Como é? A sua resposta é sim? É sim. Sim, sim. E não, não. Vales são assim. Os vales exigem sacrifício muitas vezes. Você vê que Davi passou um vale tão terrível, porque mandou contar, falar no brasileirês, mandou contar o exército de Israel e de Judá. Quantos homens de guerra tinham? Deus não quer que você confie nas suas forças. E Davi mandou contar quantos homens de guerra tinha em Israel. A conta deu mais de 800 mil homens em Israel e mais de 500 mil homens em Judá. Dá para mais de 1.200.000 homens de guerra. Aí Deus disse assim, você está satisfeito agora? Contou o exército? Você acha que é com esses mais de 1 milhão de soldados que você vai vencer? Aí o Espírito Santo veio sobre ele e ele disse, fiz uma grande bobagem. Eu fiz uma grande besteira, me perdoe, Senhor. Mas aí o Senhor Deus tem que trazer a lição. Deus perdoa e às vezes exige de nós uma posição no vale. Aí Deus coloca ele dentro do vale. Escolhe agora o que é que você quer. Você quer passar 3 dias, uma peste assolando esse país? Você quer cair na mão dos teus inimigos? Hã? O que é que você quer? Quer ser perseguido pelos seus inimigos? Quer alguns meses de fome? Ou você quer que a mortandade pare sobre este lugar, uma epidemia, uma pandemia nesse lugar? Mas ele, muito orgulhoso, escolheu cair na mão de Deus. É muito melhor cair na mão dos inimigos, porque você ora e da mão dos teus inimigos Deus te livra, mas da mão de Deus quem é que vai te livrar? Mas ele disse, vamos cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. Deus também é justiça. E quando ele aplica a justiça,
Ele é implacável. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Todos então, ou a maioria. Então Deus mandou um anjo, e o anjo começou a estender a mão do reino de Israel, e agora está estendendo a mão para Judá. E Deus vê na hora que o anjo, foram mais de 70 mil que caíram. Quando a mão do anjo se direcionou para Jerusalém, aí Deus disse o quê? Basta. A Bíblia diz que Deus lembrou de Jerusalém. Na hora que o anjo estendeu a mão em direção a Jerusalém, a Bíblia diz assim, olha, e lembrou-se o Senhor de Jerusalém e disse ao anjo, basta. Eu vim aqui dizer para você, neste vale, o basta de Deus virá sobre você. O basta sobre esse problema, o basta sobre essa luta, o basta sobre essa dificuldade, o basta sobre essa guerra, o basta sobre essa situação. Deus vai dar o seu basta sobre esse vale que você está passando. Quem crê, diga amém. O basta de Deus está vindo sobre sua vida nesta campanha. Então a Bíblia diz que Davi sacrificou, irmão, para agradar a Deus. Para agradecer a Deus, ele sacrificou. Não se vira as costas depois da vitória. Não se faz de conta que foi você que venceu. Não, se tem que agradecer ao Senhor. Então Davi, exatamente na eira de Araúna, aonde o anjo estava, do alto da eira, estendendo a mão, Davi foi lá para comprar, na mão de Araúna, aquela terra para poder fazer dali um templo para Deus. Aquele homem, vendo que a mortandade, a pandemia havia passado, ele disse, não quero dinheiro nenhum nessa terra. Se é para fazer algo para Deus, está aqui os animais para o sacrifício e está aqui a terra para o sacrifício. Tudo é de Deus. Pode fazer o templo aqui, pode edificar o altar aqui, e está consagrado, é de Deus. E a Bíblia diz que Araúna ofertou para Davi, e Davi ofertou aquele lugar e fez um templo para o Senhor ali. Os que estão aqui, deem glória a Deus. Então, vales exigem, diga comigo, sacrifício. Então, Deus entra na tua luta. Deus entra na sua peleja. Você sabe que os vales vêm para nos ensinar algo. E às vezes vêm para nos mostrar algo. Jesus estava passando, de repente, um cego. Ele estava no vale, sim ou não, pessoal? Um vale. O vale da escuridão. Os discípulos, vendo aquele homem cego lá, disseram para Jesus, mestre, este homem é assim por quê? Mendigagem era uma maldição naquela época, não era bem visto. Pessoas com defeito não tinham seguro social. Não tinha como recorrer. O Estado naquela época funcionava só para proteger o cidadão de invasões de outros estados. O Estado só dava proteção para o cidadão, mas não tinha benefícios, projetos sociais. Não existia isso. Até bem pouco tempo não existia. Isso veio existir, não vou dar aula aqui de sociologia para vocês. Porém, a partir dos contratualistas e tal, já vai eu. É quem veio surgir essas coisas do contrato social, das questões sociais. Porque o que o Estado via, que era dever dele para com o cidadão, era proteger as fronteiras. Cada um que vivesse da sua forma de viver. Como as cidades, a maioria delas eram rurais, o homem vivia do que plantava. Então, a terra era o maior patrimônio nessa época. E até bem pouco tempo, século XVI, por aí, a terra era o maior patrimônio, a maior riqueza do cidadão. Depois o trabalho passou a ser, depois das revoluções todas. Então, voltando aqui para a mensagem, para a gente não perder o foco, tá? Aquele homem não tinha nenhum tipo de seguro social. Só restava para pessoas que eram aleijadas, que eram cegas, que tinham problemas, defeitos, qualquer coisa assim, deficiências, pedir, se virar o quê? Pedinte. E o ponto daquele pedinte, a vestimenta dele, era
o local de trabalho dele, ali era a farda dele, ele tinha, por isso que Jesus disse para muitos, levanta, pega teu leito e, ou seja, desfaz esse negócio aí. A partir de agora você vai aprender uma profissão, você vai trabalhar, quiser me seguir, me siga. A maioria deles seguiam Jesus. Este homem estava cego. Os discípulos disseram: mestre, quem foi que pecou? A mãe, o pai ou ele? Aí Jesus disse: não, filho, olha, tem vale que é assim, hereditário. Tem coisa que vem de lá de trás. Mas o caso desse jovem aí é para que esse dia de hoje viesse na vida dele. É para que o basta de Deus viesse sobre ele. Ele é assim para que se manifeste na vida dele a glória de Deus. Então esse problema que você está passando, de repente pode ser para a glória de Deus. Deus às vezes separa, depois une. Deus às vezes coloca na maca para poder levantar. Deus às vezes complica para depois ele explicar. Você está entendendo, sim ou não? Às vezes ele afasta para unir novamente. Às vezes ele abate para poder levantar novamente. Quem entenderá o trovão do seu poder? Disse o profeta, o apóstolo de Deus Jó. Quem entenderá o trovão do seu poder? Então, queridos, Jesus curou aquele homem de uma forma bastante inusitada. Fez lodo com cuspe. Se vou lhe tirar do vale agora, basta. Chega dessa luta. Untou, mas estava na hora daquele homem se movimentar. Olha para teu irmão, diga para ele assim: está na hora de você se movimentar. Responda para ele: se movimenta você também. Então fique de pé em nome de Jesus. Se está na hora de nos movimentar, então vamos nos movimentar. Toma aí o seu pedido de oração. Toma aqui o pedido da oração da campanha. Louvado seja Deus. Isso. Pega na tua mão aí. Glórias a Deus. Isso. Vamos levantar um clamor agora. Já que está na hora da gente se movimentar. Está na hora da gente se movimentar, sim ou não? Missionário Marcos, por favor, meu irmão. Dá uma chegadinha aqui. Está na hora do movimento. E aqui está a solução para todos os teus problemas. Vale do Sal. Por que, pastor, o senhor fala com tanta segurança isso? Eu vou te dizer por quê. Porque aquele homem estava parado, diga comigo, parado. Diga sentado. E sem esperança. Aí Jesus faz lodo com cuspe, coloca nos olhos dele e diz para ele: se movimente. Vá até o tanque de Siloé e lave seus olhos. A cura daquele homem dependia dele ir até o tanque. A palavra já estava liberada. O milagre já estava feito. Eu lembro mais uma vez do testemunho do jovem Antônio Sena, quando ele disse: eu sabia que Deus já tinha feito um milagre na minha vida. E eu fiquei pensando, mas como Deus fez um milagre na vida dele? Porque eu estava com minha mente dividida. Ao mesmo tempo estudando e ao mesmo tempo ouvindo. Aí eu disse: será que eu perdi algum detalhe aí? Deus já fez um milagre? Mas o milagre que ele disse foi ele ter sobrevivido à queda, irmão. Então o fato dele estar vivo já era um grande milagre. Agora, se Deus o fez cair do céu numa selva e ele ficou vivo, Deus também tirava ele dali daquela floresta. Você está entendendo? Então, se Deus untou os olhos daquele homem com terra e cuspe, desculpe a palavra, é pesada, para um altar, mas foi o que está escrito na Bíblia, fez com a saliva, lodo e colocou, então é Deus que cura também quando ele lavasse o lodo. E Jesus disse para ele: tem que se movimentar, vá até o tanque. O homem foi e voltou enxergando.
Então, não adianta você ficar deixando o diabo lhe iludir. Enquanto que a igreja está lá pegando fogo, louvor, a palavra, e você sentado no sofá, esperando o dia de que você quiser vir até o tanque. Deus já liberou a palavra de vitória para você. Mas você precisa se movimentar, igreja. Então levantemos um clamor da vitória agora para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença. Estamos diante de um Deus que pode todas as coisas, meu Pai. Nós viemos agora colocar, meu Senhor, diante de Ti a causa desse irmão, dessa irmã. Esse irmão que está passando por esse vale, essa irmã que está passando por esse vale, quem sabe, meu Deus, de uma doença, de uma enfermidade, o vale do desemprego, o vale, meu Senhor, de alguém que se encontra, meu Senhor, desempregado, o vale de alguém que se encontra, meu Pai, desanimado, triste.